quero conversar só com quem será realmente aprovado no exame de ordem. Estou aqui olhando o chat e me parece que vocês não estão tão animados assim. Me parece que esse povo não quer ser aprovado. Eu quero um oi de quem vai ser realmente advogado e advogada neste meu Brasil. Beijo, meu povo lindo que eu amo demais. E é isso. E o seguinte é esse. Será que eu vou dar conta de pegar um negócio aqui? Será que o filme acompanha? Espera. Calma que eu vou pegar um negócio aqui. Pois muito que bem. Eu só quero mostrar um presente que eu ganhei. Olha que coisa mais fofolete. Aqui não vai aparecer porque é verdinho. Mas olha isso, gente. A minha cereja do bolo. Ganhei de uma aluna muito querida que mandou para mim junto com um bilhete. Coisa mais linda do mundo. Núbia Lucena. Muito obrigada pelo seu presente. Não sei se você está aí assistindo essa aula, mas foi algo assim que me tocou muito, tá? Porque é esse carinho que movimenta a gente todos os dias. Ai, pois muito que bem. E vamos lá, Brasil, porque é o seguinte... Olha que coisa mais linda, se não é uma delicadeza. A pessoa, isso aqui, gente, vai ficar no meu escritório com o bilhetinho dela aqui dentro. Olha que coisa mais linda isso. Eu fiquei muito emocionada. Eu já ganhei muitos presentes, sabe? E eu sempre guardo todos com muito carinho. Inclusive, num evento de revisão de véspera, uma aluna me deu uma bolinha que ela fez, que é uma bola que tem todo um significado, junto com uma imagem, coisa mais linda. E a minha casa ficou pronta. E eu pendurei essa bolinha bem na minha entrada. Ela falou que é para trazer energias boas. E é isso. Um beijo para todo mundo que tá aí. Boa noite. Para de falar de barata, que não vai ter barata dessa vez. Um beijo. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de direito civil. Porque é isso. Vou entregar a sua carteira. Se você tirar aqui no DF, entregaria a sua carteira. Pois bem, sabe uma coisa que eu quero conversar com vocês hoje? Porque a gente vai conversar só o que cai. Aliás, a gente só conversa o que cai, né, Brasil? Porque a gente acerta todas as questões de direito civil. E você tem obrigação de ser aprovado nesse exame de ordem, sabe por quê? De que no próximo vai ter financeiro, eleitoral e previdenciário. Tudo bem que os nossos professores dessas disciplinas são, ó, espetáculo! Aliás, é surprise, tá? Mas você tem que passar agora. Então vamos lá? O seguinte é esse. Vamos falar de obrigações. Curte uma parada que eu vou te ensinar aqui agora, porque é um tema queridinho de OAB. Vambora? Olha só. Aqui a gente vai ter o seguinte. Imagina você... Se cai uma questão assim na sua prova, vamos ver se você acertaria essa questão. Maria emprestou, se é um empréstimo de dinheiro, qual é o nome desse contrato? Mútuo. Maria celebrou um contrato de mútuo emprestando 50 mil reais para João e
Maria não, João e Antônio. Esse contrato foi inadimplido, tá? Foi inadimplido. Os devedores não pagaram o que deviam, tá? Os devedores não fizeram esse pagamento. Professora, e aí? Como é que fica essa história? Quem vai pagar e quanto vai pagar? Imagina então que a prova é isso aqui. Maria emprestou 50 mil reais para João e Antônio. Os devedores, na data que deveriam fazer o pagamento, não fizeram. Maria pode cobrar o valor inteiro de João? Maria pode cobrar o valor inteiro de Antônio? Maria pode cobrar quanto de João? Quanto de Antônio? Uma pergunta. Se João paga 30 mil reais, quanto que o Antônio deve? São essas perguntas que vão cair na sua prova. E aí você fica naquela angústia. Será que ela pode cobrar o valor integral do João? Será que ela pode cobrar o valor, né, no Picles do Antônio? Como que ela faz isso? Como que ela resolve isso? Primeira regra de ouro que eu vou te passar. Não meta solidariedade onde não tem solidariedade. Se a questão não fala de solidariedade e não é um caso de solidariedade legal, você não vai meter solidariedade onde não tem solidariedade. Por quê? Porque solidariedade é aquela regra do todos pelo todo. Então, ela pode cobrar o Picles do Antônio? Olha lá. Solidariedade segue a regra. Todos pelo todo. Eu tenho dois tipos de solidariedade. Solidariedade ativa e solidariedade passiva. Solidariedade ativa é uma solidariedade entre os credores e solidariedade passiva é entre os devedores. Calma que eu vou te dar exemplos. E a pauta da solidariedade, para que seja efetivamente todos pelo todo, o que a gente tem que observar? O que a gente tem que observar? Que a solidariedade não se presume, a solidariedade decorre... Deixa eu mudar a cor aqui. A solidariedade decorre de lei ou vontade das partes. Então, a solidariedade não se presume, decorre de lei ou vontade das partes. A dica que eu vou te dar, então, é não meter solidariedade onde não tem solidariedade. Se a banca não falar de solidariedade, você não vai marcar nada relacionado à solidariedade. Mas, professora, nesse caso, quanto que a Maria vai cobrar? Como é que funciona o que a Maria vai cobrar? Veja bem uma coisa. Se fosse só um devedor, quanto que a Maria ia cobrar do devedor? O valor total da obrigação. Se fosse só um devedor, ela ia cobrar 50 mil reais do devedor. Não tem problema nenhum. Mas são dois devedores. Se são dois devedores, ou você soluciona pela regra da solidariedade, e aí você vem para esse lado da tela, só que para esse lado da tela você só vai observar se for decorrente da lei ou da vontade das partes. Se não for caso de solidariedade, você vai resolver com as regras deste lado da tela. Então, olha o que nós vamos ter aqui. Se esse aqui é o caso.
Imagina que eu tenho a credor, não, vou botar credor e o devedor. Se esse devedor deve 50 mil reais para o credor, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai pagar 50 mil reais para o credor. Mas imagine que ele deve o cavalo. Ora, se ele deve o cavalo, um devedor e um credor, como que este devedor vai satisfazer a obrigação? Entregando o cavalo. O que eu quero que você observe é que dinheiro é algo que a gente verifica como sendo divisível. E o cavalo é indivisível. O cavalo é indivisível, porque se você fracionar o cavalo, ele vai morrer. E é isso. E é simples assim. Então, o seguinte é esse, Brasil. Se você tem numa relação obrigacional um credor e um devedor, Roberta, mas de onde vai surgir essa relação obrigacional? Sei lá, pode ser de um contrato, pode ser de um ilícito, alguém bateu no carro, sei lá, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Aí, quando a gente verifica isso, o que acontece? Preste atenção. Se é um credor e um devedor, simplesmente o credor cobra e o devedor paga. Não interessa se é divisível ou indivisível. Porque você só vai se preocupar com regra de divisível ou indivisível se for um caso de vários credores e ou vários devedores. Isso sempre cai, porque a banca vai querer confundir você com solidariedade. Então imagina que você tem essa seguinte situação aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Credor 1, credor 2, devedor 1. Só tem um único devedor. Ou imagina que você tem um credor 1, devedor 1, devedor 2. Professora, no primeiro caso, imagina que a dívida neste primeiro caso seja os 50 mil. Como que estes credores vão vão cobrar os seus valores? Como que vão cobrar os seus valores? Assim, ó. Devedor 1 vai pagar quanto por credor 2? 25. E quanto para o credor 1? 25. Roberta, por quê? Porque quando você tem pluralidade de credores e não é caso de solidariedade, o que você vai observar? Que a obrigação, em sendo divisível, você vai dividir em quantos sujeitos forem envolvidos naquilo ali. Aí, como que a banca vai te perguntar? Ela vai falar assim: o credor 1 pode cobrar o valor total do devedor? Não, não pode. Se o devedor paga 30 mil para o credor 1, significa dizer que ele deve só 20 para o credor 2? Claro que não. Ó o Juninho Latim. Claro que não. Por que que não? Porque se não tem solidariedade, tem pluralidade de sujeitos, e o objeto é divisível, é cada um com seu cada um. Cada credor tem direito à sua cota somente. Cada credor tem direito à sua cota somente. Sua cota somente.
Roberta, então se o devedor paga mais, ele pagou errado. Pagou errado. Se o devedor paga 30 mil reais para o credor 1, ele pagou errado. E quem paga mal, paga 2 vezes. Se ele paga 30 mil reais para o credor 1, ele continua devendo 25 para o credor 2. Ele que se vire para cobrar de volta o que ele pagou em excesso, porque ele fez um pagamento indevido. Então você tem que ficar ligado nessas minúcias, tá? Agora vamos lá. Vamos lá. Se é esse caso aqui de baixo e a dívida é de 50 mil reais. Como que a gente... Eu vou até botar... Peraí. Eu vou botar mais aqui para baixo. Peraí. Para eu conseguir ter espaço para escrever. Credor 1. Devedor 1. Devedor 2. Imagina que a dívida aqui seja de 50 mil reais. Como que a gente vai solucionar? A gente vai solucionar o seguinte. Esse devedor 1 vai pagar quanto para o credor 1? 25. E o devedor 2 vai pagar quanto para o credor 1? 25. A pergunta que não quer calar é: o credor 1 pode cobrar o todo do devedor 1? Não. Se o devedor 1 paga 30 mil reais para o credor 1, significa que o devedor 2 agora só deve 20? Não. Pagou errado. Quem paga mal, se ferra. Ele que se vire para cobrar de volta o que ele pagou. Porque o credor não vai entender aquilo como pagamento do devedor 2. A não ser que seja um acordo completamente o quê? Expresso entre todo mundo. Tá ficando claro isso? Eu tô indo devagar para você entender o raciocínio e não cair no peguinha de prova. Aí o que acontece aqui? Isso aqui foi uma dívida de 50 mil reais. Então é cada um com seu cada um. O que a gente observa? Cada devedor deve pagar apenas, vou botar somente aqui de novo, somente sua cota. Somente sua cota, ok? Professora, e se for um bem indivisível o objeto da obrigação aqui? Imagina neste caso A. Caso A e caso B. Imagina no caso A. O que a gente vai ter? Imagina que a entrega é do cavalo. Imagina que a entrega é o cavalo. O que esse devedor aqui vai fazer? Ele vai chegar e entregar o cavalo para os dois conjuntamente. Por que ele vai entregar de forma conjunta? Porque ele não tem como fracionar o cavalo e quando a obrigação é indivisível, o devedor só se exonera da obrigação entregando a todos conjuntamente. Professora, isso quer dizer que se ele entregar o cavalo apenas para o credor 2, vai dar problema? Vai dar problema. Então ele entrega o cavalo a todos conjuntamente. Mas, professora, pode ser que ele entregue para um deles? Pode ser que ele entregue para um deles. Tá? Desde que o outro autorize. Como que o outro vai autorizar? Vai autorizar mediante o que a gente chama, a lei chama de caução de ratificação, tá? E o Matheus está passando aqui na nossa aula para dizer que foi aprovado e está passando para agradecer pelas aulas. Fico muito feliz, viu, Matheus? Sigamos juntos aí
no estudo, numa pós-graduação, ou nos estudos para concurso, se você for fazer, ou qualquer coisa que eu puder ajudar, viu? Parabéns! E assim eu também dou os parabéns a todos os nossos alunos que estão sempre aqui assistindo a aula com a gente, que passaram no exame de ordem, já estão advogando. Recebo muitas e muitas mensagens de alunos que estão começando na advocacia. E se o início da advocacia for um início difícil, estou aqui para ajudar, viu? Estamos aí de portas abertas, tá? Vamos lá. Olha só, então ele entrega o cavalo para os dois, no mesmo tempo, e se livra da obrigação? Exatamente. Exatamente. Ele tem que entregar de forma conjunta. Ele só pode entregar a um deles se tiver caução de ratificação do outro. O que é isso? A autorização para que aquele receba o bem sozinho. Professora, e se for neste caso B aqui? E se neste caso B for a entrega do cavalo? Como que vai ficar? Se for no caso B aqui, eu que te pergunto, se o bem é indivisível, vai ter como o credor cobrar de cada um a cota? Não, ele pode cobrar o todo. Por que ele pode cobrar o todo? Porque não tem como dividir o cavalo. Então, o credor 1 pode cobrar o cavalo do devedor 1 ou do devedor 2, não pode? Pode. Por quê? Porque o cavalo não tem como fracionar. Mas deixa eu te falar, e se o devedor 1 entregar o cavalo? Ele se ferra? Não. Aquele que cumpre a obrigação tem o direito de cobrar do outro a sua parte. Então, se o devedor 1 entrega o cavalo, e aí suponha que o cavalo tenha o valor de 50 mil reais. O devedor 1 foi lá e entregou o cavalo. Quando ele entrega o cavalo, ele entregou uma obrigação de 50 mil reais. Só que ele vai cobrar do outro devedor a cota parte. Qual que é o valor da cota parte? 25 mil. Mas, Roberto, e se o cavalo morrer? Caiu recentemente isso. Se o cavalo morre, vira obrigação em dinheiro. Obrigação em dinheiro é divisível. Se é divisível, a gente aplica as regras de divisibilidade. Se eu tenho 2 devedores responsáveis por um cavalo e o cavalo morre, os 2 vão ser responsáveis pelo valor de 50 mil reais, podendo o credor cobrar 25 mil de cada um, e aquele que teve culpa na morte do animal responde pelo como é que fala? Pelas perdas e danos. Mas, professora, e se o devedor morrer antes de entregar o cavalo? A herança desse devedor vai responder por essa entrega. Porque lembra que quando a pessoa morre, as obrigações também vão para a herança? Pois é, tá bom? Tudo bem? Show de bola. Olha lá, o que a gente tem aqui? E se tivesse solidariedade? A regra da solidariedade é de todos pelo todos. Todos pelo todo, né? Como que vai funcionar isso aqui? Vamos lá. Se a prova falar de solidariedade, aí você vai aplicar as regras que estão agora, que a gente vai falar agora, tá? Professora, aqui eu quero um exemplo, prof, de um credor 1, um credor 2 e o devedor 1, e eu quero um exemplo de um credor 1, um devedor 1 e um devedor 2. Bom, aqui decora, memoriza. Não importa se o bem é divisível ou indivisível. Não importa se o bem é divisível
ou indivisível. Não importa se é divisível ou indivisível, porque seja o que for, todo mundo pelo todo. 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 E é isso. Então, o seguinte é esse. Olha só. Se a dívida aqui for de 50 mil reais, ou se for o cavalo, se for 50 mil reais, ou se for o cavalo, todo mundo pelo todo. Esse caso aqui é um caso de solidariedade ativa, porque são vários credores. E aqui embaixo de solidariedade passiva, porque eu tenho vários devedores. Pausa para o aviso. Teremos Roberta de Neve? Teremos? 7 dias? Sim. 7 questões? Também. 7 partes do Código Civil? Sim. 7 pontos de aprovação na OAB? Também. É, Brasil, as datas estão definidas e começa semana que vem. Postarei ainda hoje à noite no meu Instagram as datas para que você possa se organizar e assistir ao vivo e garantir 7 pontos na sua prova. Professora, me fala o dia, eu não tenho anotado aqui, porém, contudo, todavia, postarei no meu Instagram hoje. Roberta, você falou que as aulas seriam no seu canal. Pois é, mas para facilitar a vida, vai ser aqui no canal do Gram mesmo, tá? Então, fica de olho, mais à noitinha eu vou postar as datas. Pois vamos lá. Vai ser com cabelo verde? Eu não vou nem responder, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, imagina que o devedor 1 deve 50 mil reais para esses credores. O que a gente vai observar? Esse credor 2 pode cobrar quanto do devedor 1? 50 mil. Qual o Instagram? @prof. Roberta Queiroz. Tá? É nóis, Queiroz. Aí, o devedor 1 é cobrado. Quanto que ele vai pagar para o credor 2? 50 mil reais. Professor, o credor 2 pode cobrar o todo? Pode, porque é todos pelo todo. Ele pode cobrar. Não tem problema nenhum. Então, qualquer credor poderá cobrar o total. Aí eu te pergunto, olha para esse caso e olha para esse caso. No primeiro caso, se for... Peraí. Nesse primeiro caso aqui. Neste primeiro caso aqui, se for um credor e outro credor e um devedor em dinheiro, só pode cobrar a cota, 25. Se for o cavalo, eu tenho que entregar conjuntamente, ok? Porque é divisível ou indivisível. Agora, se for um caso de solidariedade, meu amigo, o que você tem que prestar atenção? O credor, se a dívida for dinheiro, o credor, qualquer um deles, pode cobrar o todo? Pode cobrar o todo. E se for o cavalo, precisa entregar conjuntamente? Não, porque aqui a gente tem todos pelo todo. Todos pelo todo, ok? E é isso. Agora, professora, e se for esse caso aqui embaixo, que é o mais comum? Imagina que esses devedores aqui
devem 50 mil reais para o credor. Primeira ideia, o credor pode cobrar o todo de qualquer devedor. Veja esse primeiro caso. Se o credor 1 recebe o valor total, ele tem que repassar a cota do credor 2. Se o credor 1 recebe o cavalo, ele tem que passar a cota do credor 2. E é isso. Agora, se o devedor 1 é cobrado do credor 1, ele pode ser compelido a pagar o valor total, os 50 mil? Pode. Pode ser compelido a pagar o cavalo inteiro? Pode. Mas se ele paga, quanto que ele cobra do credor 2? A cota. Porque o devedor 1 não é otário. Ele não vai responder por tudo sozinho, né? Então, é isso. Agora, veja bem uma coisa. Imagina que o credor 1 resolve ajuizar uma ação judicial. Isso aqui é muito comum em prova. Resolve ajuizar uma ação judicial contra o devedor 1. A ação judicial contra o devedor 1. Significa que ele renunciou o devedor 2? Não. Então, se ele promove uma ação judicial contra um devedor, não significa o quê? Renúncia. Não significa renúncia, tá? Não significa renúncia. Mas vamos lembrar da professora Raquel Bueno? O que esse devedor 1 que vira réu no processo pode fazer? Babaca, não vou responder isso aqui sozinho. Chamem o outro devedor, por gentileza. Qual é o nome dessa intervenção de terceiro? Chamamento ao processo. Então, se ele ajuiza a ação contra um, o que a gente vai poder fazer? Chamamento ao processo. E o seguinte é esse. Volta para a questão que a gente estava fazendo. Ei, Maria emprestou 50 mil reais para João e Antônio. A prova não falou de solidariedade. Se não falou de solidariedade, o que eu vou resolver aqui? Me conta. João é responsável por 50 mil, ou por 25 mil, perdão, e Antônio é responsável por 25 mil. E é isso. Mas se a prova falasse em solidariedade, João pode ser cobrado pelo todo? Pode. Antônio pode ser cobrado pelo todo? Pode. E se a Maria ajuizar a ação contra o Antônio, significa que ela renunciou ao João? Não. E se o Antônio for citado, o que ele pode fazer com o João? Chamamento ao processo, ok? Agora eu vou falar com vocês, se você quiser dar o print nessa tela, eu vou falar com vocês uma questão que caiu na nossa prova da UAB, tá? O pessoal tá falando aí, onde eu acho a aula de sprint final? Tem algumas aulas no meu canal. Direito como nunca se viu, tá? Olha aqui, gente. Olha aqui. Vou pegar você aí no chat. Vou pegar você aí no chat. Vou olhar aqui aleatoriamente, tá? Então, vou começar aqui com o Gilvan. Gilvan emprestou rico 900 mil reais. Ora, se ele emprestou 900 mil reais, isso aqui é um contrato de mútuo. Quem faz questão vai lembrar dessa questão aqui, tá? Quem tá resolvendo prova aí, tá? Aí, a gente vai lembrar aqui, ó o povo pedindo eu. Vamos botar aqui. Emprestou para o Gabriel, para Yolanda, Anfriso,
Fabiana, não vai dar para pegar todo mundo. Fabiana, Flávia, Bastião. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rita Márcia. Ô, Rita, volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo. Jéssica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois de Jéssica, vem a Neide. E é isso. Depois eu vou pegar todo mundo, tá? Vou pegar todo mundo para botar na questão. Mente poluída. Tô pegando nem gripe. Vamos lá, olha só. Aí, o que rola? Ele fez esse empréstimo. Ele emprestou 900 mil reais de todo mundo. Gente, aí sabe o que aconteceu? Em condições normais, se não tivesse solidariedade, quanto que ele poderia cobrar do Gabriel? 100. Da Yolanda, 100. Do Anfriso, 100, 100, 100, 100, 100, 100 e 100. Por quê? Porque são 9 devedores. Se não tem solidariedade, a gente aplica a regra da divisibilidade. E é isso, produção. Agora, deixa eu te falar. Ele fixou a solidariedade. Significa que ele pode cobrar o todo de qualquer um, não pode? Pode. Imagina que o Gilvan ajuizou a ação contra Gabriel. Aí o Gabriel essa hora tá, porra! Aí o Gabriel pega, o que ele pode fazer? Chamem os demais devedores, porque eu não vou ficar sozinho nessa merda. Eu quero todo mundo na merda comigo, e é isso. Só que não. Ele é uma alma benevolente. Aí ele vai dizer: tudo bem, Excelência, estou aqui para responder. Significa que o Gilvan renunciou os demais? Eu quebro sua cara se você errar isso na prova. Significa que ele renunciou os demais? Claro que não, produção. Mas o Gabriel pegou e pagou. Gabriel pegou e pagou. Pagou os 900 mil reais no cash. Porque ele passou no exame de ordem, gente, e ele recebeu os primeiros honorários. E aí ele pegou e falou, troco de pão, isso aí. Aí, eu pergunto, se ele paga os 900 mil reais, o que ele vai fazer? Vai cobrar de todos a cota. Ele vai cobrar de todos a cota. Quanto que ele vai cobrar da Yolanda? Yolanda. Como é o nome? Não. Como é que é? Não tem uma música da Yolanda? Tem uma música Yolanda. Eu tô confundindo. Tem uma música da Yolanda. Então vamos lá. Já eu lembro essa música. Gabriel cobra 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 e 100. Tudo bem? Só que sabe o que rolou no meio do caminho? No meio do caminho, a gente tem o seguinte. Antes do Gilvan, esquece isso aqui. Antes do Gilvan ajuizar a ação contra o Gabriel. Eternamente Yolanda. Antes do Gilvan ajuizar a ação contra Gabriel. Gilvan se apaixonou perdidamente por Fabiana. Foi amor à primeira vista. E ele virou e falou assim, Fabiana,
meu amor, eu te amo. Aí ela fala, então você vai perdoar a dívida? Ele fala, nem tanto. Vou apenas exonerar você. Aí ele pega e exonera a Fabiana. Exoneração não é perdão. Exoneração não é perdão. Exoneração não é perdão. Exoneração não é perdão. Não pode xingar. Mas professora, ele exonerou o quê? Somente da solidariedade. Sabe o que isso significa? Significa que o presentinho de Deus do Gilvan, que é a Fabiana, se um dia eu pudesse, se um dia Gilvan fosse ajuizar uma ação contra a Fabiana, ele só cobra a cota. Exonerar é da solidariedade. Exonerar não é da dívida, é da solidariedade. Tudo bem? Isso quer dizer que ele só vai cobrar a cota. E a Neide, coitada, se tornou insolvente. Quem é o insolvente? O insolvente é aquele que não tem dinheiro para pagar a dívida. Pois muito que bem. Se ela não tem dinheiro para pagar a dívida, nota dó. Parabéns, nota dó. Aí, tá nesse contexto aqui. Foi a questão com a OAB. Gilvan ajuizou a ação contra o Gabriel. Gabriel foi lá e pagou os 900 mil reais. Aí o João pegou e pagou os 900 mil reais. Gabriel pode cobrar da Yolanda? Pode. Quanto? 100. Do Anfriso? Quanto? 100. Da Fabiana? Óbvio. Porque o Gilvan exonerou a Fabiana, que é tipo assim, Fabi, meu amor, se algum dia eu ajuizar a ação contra você, eu não vou cobrar os 900, vou cobrar só sua cota, tá? Porque perdoar, não vou te perdoar não, dessa porra aqui. Entendeu? Da Flavinha, 100. Bastião, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Márcia, Rita Márcia, 100. Jéssica, 100. Mas, professora, quando ele chegar aqui, não vai ter dinheiro. E agora? Poxa vida, nota, dó. O Gabriel, é justo que o Gabriel suporte sozinho o valor que seria a cota da Neide? Não. É tipo assim, galerinha do meu Brasil. Seguinte é esse. Como a Neide é insolvente, amigos, vamos ter que ratear entre nós a cota da Neide. 100 mil dividido por 8 dá quanto? 12.500, não é porque eu sei matemática não, porque eu já decorei. 12.500. Então, ele vai cobrar de quem? Mais 12.500, mais 12.500, mais 12.500, 12.500, 12.500. Roberta vai cobrar até de quem foi exonerado? Óbvio, ele não é otário. Mais 12.500, 12.500 e ele também fica com preju de 12.500. E é isso. Passa sacolinha em todo mundo para cobrar a cota da Neide. Aí a Neide pega e ganha na Mega Sena da virada. Aí, quem pagou a cota dela vai o quê? Cobrar da Neide. Porque as pessoas não são o quê? Besta, né? A gente tem cara de besta, mas a gente não é besta, não. Tudo bem? Então, quais as lições que a gente tira dessa prova, dessa questão?
Ajuizar a ação em face de um não significa perdoar os demais. O exonerado da solidariedade não é perdoado da dívida, simplesmente quer dizer que ele será cobrado somente em relação à sua cota. Todos os demais se tornam responsáveis pela cota do insolvente, inclusive quem foi exonerado da solidariedade. E é isso. Dá o print nessa tela. E eu espero que você tenha curtido o nosso encontro de hoje. E eu quero terminar aqui com... Vamos ver se eu lembro. Eu não vou lembrar o ritmo, mas essa canção não é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor. Que coisa horrível, eu não lembro o toque da questão. Romântica, sem procurar a justa forma do que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, eternamente te amo, não é? Se me faltares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. Se é pra morrer, quero morrer contigo. Minha solidão se sente acompanhada. Por isso, às vezes, sei que necessito teu colo, eternamente teu colo. Quando te vi, eu bem que estava certo de que me sentiria descoberto. A minha pele vais despindo aos poucos. Me abres o peito quando me acumulas. De amores, eternamente de amores. Se alguma vez me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia, rezando o credo que tu me ensinaste. Olho o teu rosto e digo à ventania, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Eu só não sei o ritmo da música, porque eu estou com a cabeça o quê? Borbulhas de amor. Eu tô com a cabeça nessa música. Dera ser um peixe para em teu límpido aquário. Pra próxima a gente canta. Beijo pra vocês, amo muito vocês. E é isso. Rumo à nossa aprovação, estamos juntos. É o Grão AB fazendo cada evento especialmente pra você. Beijo.